Para quem não está sabendo, o dólar foi nas alturas. E segundo a militante esquerdista Miriam Leitão, a culpa é de Bolsonaro. Não é explicação que amenize, porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou. Ele deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar, e quem pagou foi o atual governo. Então isso fez um déficit maior no ano passado, e esse ano vai ser um déficit muito menor do que no ano passado, e além disso, muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando... Já os jornalistas conceituados da Revista Oeste revelam algo importantíssimo que vai deixar vocês de queixo caído e que tem a ver com Jair Messias Bolsonaro. E mais, ainda tem um pedido de cassação de chapa. Como vocês podem ver, o bicho está pegando. E olha o que disse esses jornalistas renomados da Oeste sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil. Com você, então, nesse sábado foi realizada mais uma operação da Polícia Federal que acabou na prisão do general da reserva Braga Neto. Segundo a decisão ali, para embasar essa prisão, o general estaria então obstruindo a justiça e também teria ali o argumento de garantia da ordem pública. Agora a gente trouxe aqui a manifestação da deputada Bia Kicis, do ex-presidente Jair Bolsonaro, também do senador Hamilton Mourão. O que te chamou a atenção nessa prisão que ocorreu no último sábado, Ana? Além das inconstitucionalidades, né, Paula, como a deputada Bia Kicis coloca, é uma entrevista grande dela à rede de TV, ao canal de TV CNN, e é uma entrevista em que ela expõe exatamente as vísceras desse processo todo, a conivência da dita imprensa, não questionando as inconstitucionalidades e irregularidades nessa prisão toda. E ela diz, né, a palavra central disso tudo ali no meio da entrevista. Isso tudo é uma palhaçada. E o ponto principal que o brasileiro hoje já entendeu é o que a Bia disse: querem prender Bolsonaro. E até agora eles não encontraram absolutamente nada que possa justificar essa prisão. Não custa falarmos mais uma vez sobre o caso Felipe Martins, que ficou preso 6 meses, numa loucura que a gente sempre fala dela aqui, não vou entrar de novo, mas ali naquela prisão, até isso a imprensa soltou. Agora Bolsonaro vai ser preso porque Felipe Martins vai fazer a tal da delação premiada. Não aconteceu, porque como o próprio Felipe Martins sempre disse, eu não tenho nada para falar. Eu não vou inventar uma história que vocês querem que eu invente. E a verdade é essa: eles estão esperando, cutucando alguém que possa apresentar um resquício, um fiozinho que possa chegar na eventual prisão do presidente Bolsonaro. Esse é o ponto principal disso tudo. Agora, vergonha, né, para as Forças Armadas, como a deputada colocou, de aceitar tudo isso, sem falar, sem questionar. E tem um outro ponto que eu fui até o Twitter do professor André Marcília, que está sempre aqui com a gente, gentilmente sempre concedendo entrevista, e ele fala exatamente isso, que essa prisão do general Braga Neto nada mais é do que uma prisão preventiva que foi usada como antecipação de pena, não para garantir investigação. As investigações já foram fechadas. Não tem mais nada para investigar nesse caso. Portanto, fica cada dia mais óbvio isso, que querem a prisão do presidente Bolsonaro, como foi aqui nos Estados Unidos. Durante 3 anos, os democratas foram implacáveis para arrumar algum motivo para que Donald Trump fosse parar na cadeia. Não conseguiram, porque aqui o judiciário não é como está no Brasil, é com essa composição do Supremo. Então vamos falar a verdade. Enquanto não prenderem Bolsonaro, não vão deixar o país em paz. Mas o país não vai ficar em paz se prenderem o presidente Bolsonaro sem nenhum crime cometido.
Pois é, Piotr, ainda nem chegando na discussão se houve o crime ou não, qual o grau de participação aí do general Braga Neto, mas falando das justificativas para uma prisão preventiva de um general 4 estrelas. A Ana lembrou, o ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais, um relatório da Polícia Federal encerrado há 10 dias. Como é que isso poderia atrapalhar as investigações do general Braga Neto solto? Outra questão, uma das alegações é que ele teria tido contato com o pai do tenente-coronel Mauro Cid. Não havia nenhuma determinação judicial, nenhuma ordem judicial para que ele não fizesse contato com o pai do Mauro Cid, se é que houve essa conversa. E que foi em agosto de 2023, Ainda que tenha havido a conversa, não havia determinação judicial para que ele conversasse com o Lorena Cid, o general, o tenente. O pai do Lorena Cid é... Qual é a patente dele? Acho que o posto dele é general. General Lorena Cid. Tenente-coronel é o filho. O Mauro, isso. Mauro Cid. E tem uma tecnicalidade aí que é impressionante. Veja só, do Supremo Tribunal Federal vem uma irregularidade ainda maior. No entendimento do ministro Alexandre de Moraes, ele usa lá o artigo, o inciso 1º do artigo 2º da lei de 2013 do Código Penal para fundamentar a prisão preventiva. Só que, olha o detalhe, veja só, a vida está nos detalhes, né? Tem uma lei de 2019 que ela alterou o entendimento do Código Penal nos artigos 312 e 315, em que diz o seguinte, que é preciso uma situação contemporânea para justificar uma prisão preventiva. Lá atrás, a lei usada de 2013 até justificaria em algum momento. A de agora, não. E todo mundo sabe que no direito brasileiro, leis não retroagem para punir, leis retroagem para beneficiar. Agora, se o Supremo Tribunal Federal erra desta maneira, e eu não posso imaginar que seja erro, eu não consigo reputar erro para o ministro do Supremo. E se não é erro, sobra o quê? Esse é o ponto. Porque uma coisa é errada, não entende de lei, aplica a lei errada. Não é o caso do Supremo. Ignorância não é um benefício que se pode dar a nenhum dos 11 ministros, nem, obviamente, ao ministro Alexandre de Moraes. Aí você usa uma lei que obviamente, foi sucedida por um outro entendimento no Código Penal, uma lei agora de 2019, não tem situação contemporânea nova e se decreta a prisão preventiva de uma investigação que já terminou. Mas não tem fato novo nenhum. E outra, de novo, a prisão preventiva é uma coisa muito clara, você precisa oferecer risco. Risco à sociedade, risco ao poder econômico, risco, obviamente, de fugir, o que não é o caso nenhum. E mais, de intervir nas investigações. Qual é o poder hoje do general Braga Neto? Nenhum. E outra, tudo está em sigilo na mão do Supremo. Mas veja só, eu peguei só por esse lado da tecnicalidade, são os artigos 312 e 315 do Código Penal dessa lei de 2019. E o Supremo não levou em conta isso. Por quê? Aí volta ao que o Augusto diz aqui com uma frequência imensa. Tudo isso caminha, se tivermos um mínimo de direito, para ser anulado. O destino de tudo isso é anulação. Bom, já estaria da origem, mas passada a origem, há irregularidades sendo cometidas assim. Todo dia tem uma irregularidade nova. É impressionante, né? Que a Bia aqui está dizendo coisas óbvias. Um general não pode, um oficial não pode ser preso por alguém, é preso por alguém do Exército e com a patente superior ou igual, no caso. Não levar isso em conta. Ele deveria ser julgado, se ele tivesse cometido algum crime, pela justiça militar e não do jeito que estão fazendo. Está tudo errado. E o Exército não reage a um negócio desses. Quer dizer, os próprios militares não estão percebendo que eles serão os próximos, as próximas vítimas dessa ofensiva que une o Supremo e a ala petista da Polícia Federal. É engajada politicamente, né, no consórcio do poder. A Polícia Federal não pode prender um general 4 estrelas, não pode. Não pode, eles estão ignorando tudo. O processo diz que ele pode interferir em coisas já feitas, já apuradas, que não dá para entender a justificativa. E usam a delação do Cid, do Mauro Cid, que é um homem destruído psicologicamente,
e a família dele tem ajudado nisso. Fazem provocações para ver se obtém alguma declaração que possa resultar em mais uma perseguição política feita pelo Alexandre de Moraes. Com esses, o Gilmar Mendes não se comove. Ele se comoveu com o Odebrecht, Emílio Odebrecht, um homem sob tortura. Né? A delação premiada foi obtida sob tortura. Delação premiada, eles destruíram o Cid, que topa declarar qualquer coisa a essa altura do campeonato. E eu vou pedir, já que estamos lembrando do Gilmar, para que a nossa produção, o nosso Subinha, coloque no ar, quando puder, o que diz um dos que já se reconciliaram com o poder, nunca se afastou dele, e agora volta a lucrar, que é o Joesley Batista, para ver se ele estava também psicologicamente muito perturbado no momento em que ele denunciou, ele confessou que dava uma fortuna por mês a Dilma e ao Lula. Depois a gente vai ver isso aí. Não, depois vamos agora. Então, e com isso, Gilmar não se acompanhando preocupa. Sem Filtro, já está aí. Vamos lá. Do jeito. Olha o torturado. Duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 no do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu já tinha, eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. Até então, Augusto, delação de Joesley Batista. Pronto, vocês viram algum homem perturbado aí? Sem sigilo, né? Tá gravado ali. Pronto. Exato. Sem coação. E esse está merecendo do nosso Dias Toffoli, o repetente, todos os favores. Agora ele está acolhendo uma ação movida contra os xerifes, né? Sempre. Contra a Lava Jato, qualquer coisa assim, é encaminhada por esta figura. Aí que confessa que deu esse dinheiro numa continha, pouco importante. O revanchismo que a gente assiste hoje no Brasil e esse revisionismo histórico em relação à Lava Jato, para mim fica cada vez mais claro que o que a Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Lula da Silva, tenta fazer nessa hora é uma espécie de reconstrução da Lava Jato contra com outros personagens, tentando colocar numa cena fantasiosa, uma cena ao contrário da Lava Jato, onde havia materialidade, eu já chego lá, tenta colocar numa cena fantasiosa alguns personagens para dizer que, vejam vocês, o bolsonarismo, a direita, eles praticaram crimes. Apareceu até a ideia de uma sacola de vinho com 100 mil reais que teria financiado um golpe de Estado. Imagine 100 mil reais para financiar um golpe de Estado num país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Vários estados. 100 mil reais. Um Fiat Palio, que fez o trajeto de Brasília a Goiânia, e um Araponga, que perdeu o táxi. Assim funcionaria o golpe de Estado num país com dimensões continentais como o Brasil. O Brasil precisa ser levado a sério. Como a deputada Bia Kicis disse nessa entrevista, e os jornalistas ficaram todos assustados, é uma palhaçada. É uma alucinação. O brasileiro sabe que isso é uma alucinação. Hollywood não compraria esse roteiro, porque sabe que isso não funciona. Talvez roteiro de Mr. Bean, roteiro de novela série C, é impossível acreditar numa trama dessa. Claro que alguns desajustados podem ter trocado mensagens amalucadas e podem até ser punidos no limite por isso, mas você vai prender um general de 4 estrelas, interventor contra o crime no Rio de Janeiro quando foi necessário. E à época o presidente era Michel Temer. Alguém que foi ministro de Estado, você vai prender um general porque ele teria tentado obter informações sobre uma delação de, como disse o Augusto Mauro Cid, que abaladíssimo, psicologicamente, emocionalmente, ficou preso. Você vai prender o general Braga Neto por isso?
O ministro Alexandre de Moraes já determinou 65 prisões preventivas. Isso é quase uma operação que dura anos da Polícia Federal. 65 pessoas já foram presas, sem contar as que estão presas a tornozeleiras, sem contar condições quando o sujeito é conduzido coercitivamente. Será que não está na hora de levar o Brasil a sério? Acreditar que havia uma quartelada em curso? Que quartelada? Que quartelada? Os tanques da Marinha. Onde é que estão os tanques da Marinha? Isso nunca foi verdade. Alguém imprime um plano de assassinato e guarda numa gaveta. Eu vou matar alguém. Eu vou envenenar o presidente. Imprime numa impressora que deixa rastro dentro do Palácio do Planalto e deixa numa gaveta esse papel. Sabe, é preciso levar o Brasil a sério, senão as coisas não vão voltar ao lugar. O Poder 360 tem aqui o diálogo do texto que foi encontrado na mesa do coronel Flávio Peregrino, assessor de Braga Neto. Diz aqui, estou lendo literal, eis o conteúdo encontrado. Teor das reuniões, o que foi delatado? Nada. Eu não entrava nas reuniões, só colocava o pessoal para dentro. Ele está reproduzindo o que seria a delação do Mauro Cid. Nada, eu não entrava nas reuniões, só colocava o pessoal para dentro. Minuta do 4142. Existe documento físico? Pergunto. Eles sabem de coisas que não estavam em lugar nenhum, em e-mail, em celular, nada. Felipe Martins, resposta. Sabem dele por outros meios. Opa, peraí, então vamos investigar. Que meios são esses? Como é que se sabem informações que não estão dentro da investigação legal? Como foram obtidas essas informações? Quem sabia do quê? Essa deveria ter sido a pergunta feita pelos jornalistas. Depois, imprensa plantando narrativa liderando os movimentos. Está em outra investigação com o procurador do Ministério Público Federal. Isso não quer dizer nada. O que está saindo na imprensa e que não foi delatado? A pergunta, a resposta, 99% é fake. Requentaram que já estava na imprensa. Perguntaram sobre o general Mário, que é um dos kids pretos, né? Outra história. O Brasil descobriu que temos kids pretos. Imagina se o Mossad souber disso. Eles vão pedir ajuda para o Brasil para combater o Hamas, talvez, o Hezbollah. Aí vem, Alexandre de Moraes é birrento. Ele não ia soltar o cordeiro. Meu advogado teve que intervir. Ressentimento com a parte política da direita, Rogério Marinho. Perguntaram sobre Flávio Bolsonaro, aliviou. Não falou nada sobre General Heleno nem Braga Neto. Braga Neto não é golpista. E você prende um general por causa disso aqui? E por causa de uma sacola que teria 100 mil reais, sacola de... Cadê a foto da sacola? Cadê o vídeo? Porque se quiser uma foto de um apartamento com 51 milhões de reais do Gedel Vieira Lima, a gente tem para mostrar. É só colocar no Google, a gente pode mostrar um apartamento. Precisaram de máquinas para contar dinheiro. Precisaram chamar mais gente para... Essa foto tem. Se precisar do vídeo do Rodrigo Rocha Loures, assessor do Palácio do Planalto na época, que já era Michel Temer, já estou em 2018, andando com uma mala com 500 mil reais saindo de uma pizzaria, tem o vídeo. Agora, eu quero ver o vídeo da sacola, a foto da sacola com 100 mil e a prova de que esse dinheiro ia financiar um golpe de Estado num país do tamanho do Brasil. 100 mil reais, um Fiat Palio, alguém que perdeu o táxi. Ah, tem a dó. Isso é palhaçada, né? Olha só, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Vocês, gente, o que vocês acharam de tudo isso? Tudo é culpa de Bolsonaro, mas foi o que disse, né? Ana Paula Henkel. A verdade é que eles querem prender Bolsonaro. Este é o alvo. Eles ficam fazendo pesca probatória e pegam uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas o alvo é prender Bolsonaro. Eu achei que quando Lula ganhasse as eleições, como aconteceu em 2022, que iam parar de perseguir Bolsonaro, só que não. Eles têm tanto desespero, tanto medo, porque eles sabem que como aconteceu lá nos Estados Unidos com Donald Trump, vai acontecer aqui também. Bolsonaro vai ser eleito em 2026. Tudo isso, mais cedo ou mais tarde, como eles disseram, vão ser anulado. E agora, gente, olhem o que fez a coligação do PT, PV, vocês não vão acreditar. E com o filho do nosso amado presidente Jair Messias Bolsonaro. PT entra com pedido de cassação da chapa de Jair Renan Bolsonaro. O pedido foi apresentado no último domingo, véspera da diplomação do vereador eleito. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina recebeu um pedido de cassação da candidatura de Jair Renan Bolsonaro e mais 5 vereadores eleitos pelo Partido Liberal PL em Balneário Camboriú.
A denúncia foi apresentada no último domingo, às vésperas da diplomação que ocorreu nesta segunda-feira. O processo movido pela coligação do PT, PV, PCdoB, acusa o PL de suposta fraude na cota de gênero, ou seja, de ter usado mulheres como laranjas para garantir os cargos que estão sendo ocupados por homens na prática. Isso é típico do PT e da esquerda, né, gente? Usar a cota de gênero, essas coisas, para atrapalhar os seus adversários políticos, principalmente o filho do nosso amado presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi um dos mais votados em Balneário Camboriú. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, foi o vereador mais votado do município catarinense, com 3.033 votos. Os outros nomes que podem perder suas cadeiras, se a ação for aceita ou houver condenação, são Vitor Forte, Cacá Fernandes, Guilherme Cardoso, Anderson Santos e Medeiros. Como vocês podem ver, todos de direita. É sempre essa perseguição ferrenha àqueles de direita. E falando em perseguição, olhem esta notícia. Felipe Martins é condenado pela Justiça Federal. Ex-assessor foi acusado de gesto considerado racista. O ex-assessor para assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi condenado pela Justiça Federal por causa de um gesto considerado racista durante uma sessão do Senado Federal, isso em março de 2021. A decisão foi do juiz David Wilson de Abreu Pardo, da 12ª Vara Federal, nesta segunda-feira. Para o magistrado, o gesto de Martins poderia ser enquadrado na Lei de Crimes Raciais, na conduta de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Isso, gente, só mostra a perseguição ferrenha a todos aqueles que são de direita. Gente, tá ficando complicado. O alvo deles é Bolsonaro. Também é eu e você, o povo conservador. Vocês podem ver que eles querem de qualquer maneira a regulamentação das redes sociais, porque assim, somente o que a mídia trouxer é o que vai prevalecer, assim como era antigamente, né? Vocês viram o absurdo que disse Miriam Leitão, culpando Bolsonaro da alta do dólar. Então não é porque Lula está gastando horrores do nosso dinheiro, as estatais estão dando prejuízos, enquanto Bolsonaro deixou tudo dando lucro, né? Porque Janja gasta horrores do nosso dinheiro sem nem ao menos ter sido eleito e ter cargo público. Não é porque Lula só se hospeda em hotéis importantíssimos, não é porque eles querem luxo do bom e do melhor. Não é por causa dessa roubalheira que está acontecendo e corrupção aí, não é. A culpa de tudo é de Bolsonaro. É surreal, né, gente? E é por isso que a gente tem que estar atento, compartilhar muitos vídeos, ficar atento nas redes sociais, porque eles querem de qualquer maneira calar o povo de direita, porque assim o povo não reclama, né? E fica muito mais fácil para enganar. E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo que foi dito nesse vídeo, dessa declaração absurda de Miriam Leitão e principalmente deste pedido para caçar Jair Renan Bolsonaro? Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos, só não esquece de curtir, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também deixe aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu moro no interior de São Paulo, Taubaté, e me chamo Renata. Muito obrigada a todos, até nosso próximo react!